Boa tarde, todo mundo. Como eu disse, obrigada pela pontualidade aí, das pessoas que já ligaram. Agradeço a participação de cada um de vocês. Bom, todo mundo consegue ver minha tela, né? Eu acredito. Estou compartilhando aí com vocês, beleza? Então, essa é a agenda de hoje. A gente vai ter uma palavra de oração. Depois eu vou partir, vou passar a palavra para o pastor Maurício. Ele vai dar uma palavra aos pais e à igreja, propriamente dita. A gente vai fazer uma breve retrospectiva de 2020, o ano fatídico do Covid-19, mas a igreja, graças a Deus, pela graça de Deus mesmo, não parou, né, as suas atividades, e nós temos muita alegria de compartilhar o que foi feito para as nossas crianças em 2020, e depois eu vou falar um pouquinho sobre os nossos planos para 2021, claro, submetendo todos eles ao Senhor, porque do Senhor o querer e o efetuar mesmo, né? Vamos orar então, irmãos? Eu vou fazer uma breve oração e vou passar para o nosso pastor. Bom, só uma regra clara, todo mundo já conhece, acho que todo mundo já está com o microfone fechadinho, muito obrigada. Só para não atrapalhar aí a palavra, a gente vai ter chance de receber perguntas no finalzinho, tá? Não vai demorar muito, até 5 horas no máximo a gente encerra para aqueles que foram escalados para o culto à noite poderem se arrumar e poderem ir. E perguntas ao final. Então, ao longo da palestra ou até da minha explicação sobre os planos para 2021, eu peço que vocês anotem suas perguntas e deixem para o final, se for possível, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Querido Deus, nós te louvamos por essa oportunidade, te louvamos, Senhor, pelo Evangelho, que tem transformado as nossas vidas e, assim, os nossos lares, as nossas crianças. Te pedimos que o Senhor as alcance, que o Senhor as guarde, as proteja do mal e que, no seu devido tempo, o Senhor as salve, as chame, Senhor. Que nós vejamos cada uma das crianças representadas aqui pelos seus pais, na nossa igreja, confessando a Cristo como Senhor e Salvador. É o nosso desejo de oração, te pedindo pelas tuas bênçãos sobre essa reunião, que nosso coração esteja aberto para ouvir a tua palavra, Senhor, e que sejamos um pouquinho mais aperfeiçoados hoje, Senhor, no que diz respeito à criação de filhos, à educação, esse papel tão fundamental que o Senhor deu a cada um de nós, pais e mães. Abençoa as famílias aqui representadas. Mais uma vez eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. É contigo, pastor. Essa reunião está sendo gravada. Para aqueles que tiverem algum imprevisto, a gente consegue deixar disponível aí para assistirem depois. Até breve. Obrigado, Nívia. Eu pensei que você ia dizer que essa transmissão está sendo gravada e tudo que eu dissesse poderia e seria usado contra mim. Irmãos, a tarefa de criar filhos foi dada por Deus aos pais. Já tenho dito que o Senhor poderia ter criado de outra forma, mas Ele não quis que fosse assim. Ele quis que filhos tivessem pais. Essa é a nossa forma de multiplicação ordenada por Deus desde o começo. E Ele, quando ordenou isso, já tinha dado a Adão e a Eva a capacidade de fazer isso. Adão sozinho nunca poderia cumprir essa ordem, mas no momento em que Deus cria a Eva, completando seu plano, então o ser humano pode cumprir a ordem de multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e assim por diante. Então, tenhamos em mente aqui aqueles mandatos da criação, os mandatos criacionais, que foram dados lá no Éden, né? O mandato espiritual está representado na guarda do sábado, na guarda do 7º dia, o dia do descanso, tempo para Deus, tempo de comunhão. O mandato cultural está representado no trabalho feito no jardim, no desenvolvimento, no cultivo e na guarda ali do jardim, do próprio ambiente. E o mandato social, que está representado na ordem
de Adão e Eva terem filhos, constituírem uma família, constituírem sociedade, desenvolverem a sociedade. Isso tem que estar na nossa mente, isso faz parte da nossa doutrina. Se alguém for muito novo, talvez pode não ter ouvido ainda, mas os membros da igreja e aqueles que fazem parte da igreja há mais tempo, que a frequentam há mais tempo, sabem disso. Isso faz parte da nossa doutrina quando falamos de cosmovisão cristã. Isso está ali naquela primeira palavrinha da cosmovisão, que é criação. Tá? Está lá. Eu vou apenas comentar aqui alguns perigos que rondam a paternidade pós-queda. A maternidade não seriam do jeito que são se não tivesse acontecido a queda, né? Seriam, como tudo mais, seria muito diferente. Mas nós não devemos pensar que somente a queda é o fator que está presente quando temos que desempenhar essa função. A redenção também está, e é por isso, tanto que, de um lado, nós somos capazes de cumprir essa tarefa, como, de outro lado, Deus ainda vai pedir prestação de contas a respeito disso. Então, tem alguns perigos para os quais nós todos devemos estar atentos. Mas não são somente os pais e mamães, não. Todos aqueles que têm influência sobre crianças. E no ambiente de uma igreja, nós já temos aprendido, até quando pensamos hoje, por exemplo, numa cultura de discipulado, ou numa cultura de membresia, né, o que significa ser membro da igreja, ou ainda na cultura de disciplina, que na verdade não são coisas separadas, não são coisas estanques, né? Disciplina, membresia, discipulado, evangelização, fazem parte do que acontece numa igreja que tem saúde bíblica, uma igreja saudável. Então, quando nós pensamos sobre isso, não somente os pais e as mães, mas todos aqueles que estão ali, eles influenciam as crianças, são influenciados pela presença delas também, mas também as influenciam. E é por isso que todos devem estar atentos a esses perigos que rondam a nossa tarefa. O primeiro que eu quero mencionar é o perigo de separar a vida cristã, ou separar vida cristã de paternidade e maternidade. Nós fazemos isso muitas vezes, separamos a nossa vida cristã das outras coisas que fazemos. Falamos um pouco disso na mensagem hoje de manhã. Quando Paulo fala, por exemplo, aos Efésios, lá no capítulo 6, verso 4, e dá orientação aos filhos, ele diz: não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, é uma ordem que é dada, né? Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria que você se lembrasse que a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos. E o capítulo 6, verso 4, onde se diz que nós devemos criá-los, tratar de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor, faz parte do contexto maior que começa lá atrás, texto que nós vimos hoje, inclusive, principalmente o capítulo 5, verso 18, muito conhecido de todos, que diz: sede sempre cheios do Espírito Santo, né? Deixem-se encher pelo Espírito Santo, onde o enchimento do Espírito Santo não desemboca em falar em línguas, não desemboca em expulsar demônio, não desemboca em ter revelação daqui, revelação dali. O enchimento do Espírito Santo desemboca em falar entre nós, né, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando, cantando e louvando ao Senhor, e sujeitando-nos uns aos outros. São essas 4 coisas que acontecem. Nós vamos falar, louvar, cantar e sujeitar-nos mutuamente, né? Sujeitar-nos uns aos outros. E então Paulo passa a descrever o quê? Relacionamentos de liderança e sujeição. Então, o enchimento do Espírito Santo ele vai desembocar na correta relação de liderança e sujeição entre maridos e esposas, entre senhores e escravos e entre pais e filhos. E nós não podemos, portanto, separar a paternidade e maternidade como se ela fosse um apêndice da vida cristã, porque a vida cristã abrange tudo, ela envolve tudo, ela é isso tudo, todas essas coisas acontecendo debaixo do poder, da direção, da capacitação
da confrontação do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. Então, quando nós amadurecemos na fé, o que vai acontecer é justamente que nós vamos ter os nossos relacionamentos controlados pelo Espírito de Deus, inclusive a paternidade, a maternidade. Então, eles não podem ser separados. A ordem dada, tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor, é consequência. Paulo diz isso porque antes ele disse, sede sempre cheios do Espírito Santo. Então, você é capacitado e é ordenado nesse contexto do seu crescimento espiritual. Você não pode separar uma coisa da outra. Tá? É por isso que não existe uma vida cristã que vá bem se essas outras áreas vão mal. Não dá para você desempenhar nenhum ministério na igreja. Você pode evangelizar à vontade, você pode estar cantando, dirigindo louvor ou fazendo parte das atividades missionárias ou mesmo pastorais da igreja, se as outras áreas, né, como o casamento, por exemplo, ou a criação de filhos, não estão expressando esse enchimento do Espírito Santo, então nós estaremos falhando. Esse é um perigo que ronda a nossa responsabilidade como pais, como mães e como aqueles que são responsáveis por crianças. Então, essa é a primeira coisa. Um grande perigo é separar a vida cristã ou vida cristã de paternidade e maternidade. Tem as outras coisas, mas o nosso foco hoje é esse. Um segundo perigo é abdicar da autoridade divina. Nós já vimos que a ordem é de Deus. Tratem de criar seus filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Essa é a tarefa que foi dada a vocês, pais e mães, né? E então, pensamos que essa é uma tarefa simplesmente jogada. Não, ela está no âmbito, no contexto das autoridades delegadas por Deus. Romanos 13, 1 e 2, os versos dizem, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ou seja, não se trata de uma opção de você exercer autoridade sobre seu filho ou não. Você vai prestar contas ao Criador. Isso faz parte, como dissemos, dos mandatos da criação, e você vai prestar contas disso ao Criador. Não se sujeitar à autoridade, para não fazer isso, como os discípulos fizeram, mesmo Paulo não fez isso em dados momentos, você tem que ter uma única outra coisa que justifique isso, que é quando essa autoridade abusa do seu poder, extrapola o seu poder, saindo daquilo que o Senhor determinou, e fica contra a nossa lealdade a Cristo, contra as nossas convicções de fé. Então, sempre que a autoridade constituída, seja qual for, se colocar contra a nossa lealdade ao Senhor Jesus, essa é a situação em que a gente vai contra as autoridades, sejam elas o governo, o Estado, a autoridade em qualquer área, ou mesmo pai e mãe, né? Mas, para chegar aí, tem que haver essa coisa bastante grave, bastante séria, e que geralmente tem um contexto também. Porque até chegar nesse ponto, você ainda vai caminhar 2 milhas, você ainda vai ser paciente, dependendo do tipo de autoridade, né, com que estamos falando. Por exemplo, pode ser um marido que proíba a sua esposa de ser crente, né, de adorar a Deus, né? Ou um pai, uma mãe que faça isso com seu filho, com sua filha. Então, são situações que exigem muito mais para você quebrar a corrente da autoridade que vem do próprio trono de Deus. Mas esse não é o nosso ponto aqui, não. O nosso ponto aqui agora é o outro lado. É o ponto de que, papai, mamãe, você foi dado como autoridade sobre seu filho. Se você não faz isso, 1, você desobedece ao Senhor. 2, você traz condenação sobre você mesmo, porque você está se opondo à constituição da autoridade, ainda que essa autoridade seja você.
3, você está tirando do seu filho, da sua filha, a capacidade de reconhecer a autoridade última em Deus. Toda autoridade emana de Deus, toda vem dele, toda vem do seu trono. Quando você não é autoridade, quando você abdica disso, quando você fica com medo de confrontar seu filho, de corrigir seu filho, quando você dá ouvidos a tantas outras ideias, ideologias, filosofias e teses psicológicas sobre criação de filhos, inclusive algumas delas dentro das igrejas, indo contra aquilo que a Escritura estabelece, você causa muito dano a seu filho, principalmente aquele de não reconhecer com facilidade Deus como autoridade última. Então, você não tem opção, você é autoridade. Se você se omite em fazer isso, além de prestar contas a Deus dessa falha, você também está impondo ao seu filho uma visão equivocada da realidade, uma visão distorcida da autoridade. Seu filho vai ter dificuldades com a autoridade, inclusive quando ele tiver que resistir a uma autoridade, ela não vai conseguir fazer isso como deve ser. Além disso, lembre-se, para dar só tocar um ponto aqui, não confunda a cabeça da criança com relação a questões de autoridade. Você põe a criança no carro, manda ela colocar o cinto de segurança, ela vai lá e quer tirar o cinto de segurança. Meus netos gostam de fazer isso. Eu boto o cinto, daqui a pouco ele quer tirar, não quer ficar lá. E aí alguém vai e diz assim, olha, não coloque... não fique sem o cinto, porque se você não colocar o cinto, a polícia pode parar o papai, o vovô, e pode prender o papai e o vovô. Você deveria ensinar que ele precisa colocar, que ela precisa usar o cinto de segurança por causa da segurança. É isso que o cinto faz. E não confundir as questões de autoridade. É aquela mesma coisa que se faz, às vezes, na igreja, quando o pastor vira o bicho-papão que vai pegar cada criança que não fica quieta no culto, porque papai e mamãe não conseguiram dar educação suficiente. Então, o que a gente faz? Joga nas costas do pastor, o pastor vai brigar com você. Quando você faz isso, você não está só criando uma situação local. Você está distorcendo o significado de autoridade, o papel da autoridade ali, dando uma ideia errada de autoridade. E a criança acaba criando confusão com isso. É preciso que a gente aceite tanto a responsabilidade quanto a capacidade. Quando você aceita a responsabilidade de ser autoridade e lembra que Deus deu capacidade para isso, isso ajuda a vencer o medo de desempenhar essa incumbência dada por Deus. Tá? Porque certamente criar filhos em qualquer época, não pense que hoje é pior do que outras não, porque você não enfrentou os desafios de outras épocas. Parece para você agora que nós estamos no fim do mundo. Muita gente já pensou que estava no fim do mundo. Então, cada época tem seus desafios. Então, há desafios. Mas quando você aceita que Deus te deu a responsabilidade e junto com ela também deu a capacidade, então isso ajuda você a vencer o medo, de se desincumbir dessa tarefa, dessa injunção dada por Deus. Um outro perigo também, e aí ele inclui pelo menos umas 3 coisas, é desistir como quem não desiste. Tá? Você, na verdade, está abdicando da autoridade, está abdicando de ser pai, de ser mãe, está jogando sua tarefa para debaixo do tapete, mas não parece que você está. Você, de alguma forma, tenta compensar e fazer coisas para dizer, não, eu não desisti, não. Tá? Por exemplo, o que caracteriza essa atitude? Uma coisa é trocar a coisa mais difícil de fazer pela difícil. Então, você não faz tudo, porque é muito difícil. Exige mais de você. Mas você faz a outra coisa que também é difícil. Por exemplo, você faz uma coisa, mas não faz a outra. Olha, eu já ensinei o catecismo. Precisa ensinar a criança a falar baixo? Eu já ensinei o versículo bíblico. Precisa ensinar a não interromper uma conversa? Eu já ensinei a fechar os olhos na oração. Eu preciso ensinar mesmo a criança a obedecer de primeira? Entendeu?
Você ensina uma coisa e você deixa a outra que para você parece que é mais difícil, porque, na verdade, pode dar mais trabalho, pode exigir mais disposição da sua parte. Não é que ela seja mais difícil. Todas essas coisas são difíceis no âmbito da queda. Porém, lembre-se, todas essas coisas também recebem a redenção como carga positiva, vamos dizer assim, como energia para poder fazer. Então, elas não são difíceis como o pecado, o diabo e o mundo querem nos fazer acreditar. Então, você acaba fazendo alguma coisa, mas deixa de lado aquela que, para você, a sua disposição não está muito afim de fazer, entendeu? Isso seria trocar a responsabilidade material pelas espirituais. E eu uso os termos aqui de forma propositalmente equivocados, como as pessoas fazem, né? Gente, é importante que a criança aprenda o catecismo, é importante que ela saiba o versículo bíblico. Não é tão importante assim que ela seja educada. Não é importante assim que ela perceba como uma criança deve agir apropriadamente. Só que vimos hoje na mensagem pela manhã que não existe isso. O Senhor é Senhor da nossa vida toda, de cada parte dela, né? E tudo que você faz é reflexo do que você crê. Seus filhos também vão crescendo e vão aprendendo a refletir aquilo que eles creem. Se o que eles creem é uma coisa misturada, não muito clara, não muito concreta, é isso que eles vão refletir também na vida deles, nas diversas áreas. Então, nós não podemos cair nessa armadilha de trocar o mais difícil na nossa cabeça pelo que já é difícil e dizer, bom, estamos fazendo, né? Isso é uma forma da gente desistir, mas parece que não está desistindo. Uma segunda forma da gente fazer esse negócio de desistir, mas dá a ideia de que não, é ignorar que o serviço é de tempo integral. E aqui eu acho que a melhor forma de pensar nisso não é pensar em termos de tempo, mas em termos do ser da criança. Não é pensar em termos do tempo investido para criar, para educar, para fazer crescer a criança. É pensar em termos do ser da criança. Esse ser é integral, age de forma plena, com tudo que é. Né? Antes que a gente entregue à criança as dificuldades do pecado com as quais ela vai ter que lidar e a personalidade começa a sofrer aquela tentativa de desintegrar, porque é isso que o pecado, o diabo e o mundo querem fazer. Enquanto salvação, aliás, muitas vezes a palavra salvar, salvação, o verbo e o substantivo no Antigo Testamento aparecem com termos que significam desintegrar, desfazer, desmontar. Né? Quer dizer, digo, a palavra perdição e a palavra salvação é o oposto disso. Então, perder-se, né? Necessitar de resgate é estar desintegrado, é estar despedaçado, é estar desconstruído. Isso é o pecado. Mas palavras como salvação, salvar, resgatar, aparecem em termos que significam restaurar, reconstruir, reedificar, reunir, rejuntar. O pecado quer desmontar o ser humano, a criação como um todo, né? E a salvação ela faz o contrário disso, dando unicidade. Então, nossas crianças, seu filho, sua filha, meu irmão, minha irmã, membros da igreja, eles vão enfrentar, à medida que eles crescem, vão tomando mais consciência das coisas, eles vão enfrentar o pecado, o mundo e o diabo querendo desintegrar-lhes o ser. O que nós fazemos é justamente apresentar-lhes a salvação, apresentar-lhes a doutrina, apresentar-lhes a palavra de Deus, que tem o objetivo de, salvando-os, reintegrar o ser, manter o ser com integridade, manter o ser junto. Então, a gente esquece muitas vezes que esse é um serviço de tempo integral, porque estamos lidando com um ser que precisa ser integralizado, estamos lidando com um ser que é um só, constituído de muitas possibilidades maravilhosas e também de muitas possibilidades ruins por causa da queda. Então, tudo que você faz, você precisa lembrar. Eu não posso ficar simplesmente descansando agora, como não agora eu posso largar para lá. Eu não preciso estar o tempo todo prestando atenção nisso. Eu não preciso estar com a atenção ligada, o radar ligado o tempo todo. Só que o seu serzinho, que é integral, está sendo alvo de armas satânicas
armas pecaminosas e armas mundanas que querem desintegrá-lo. E essas armas, esses inimigos, agem o tempo inteiro, em todo lugar. Seus filhos estarão expostos, como você está exposto, como você está exposta, seus filhos também estarão expostos a esses inimigos, querendo desintegrar-lhes o ser, o pensamento, os valores, né? Então você não pode ignorar que o serviço, o seu serviço, com um ser que precisa ser uno, precisa ser integral, o seu serviço também é de tempo integral, o tempo todo você está, né? É por isso que sempre é muito bem-vindo o contexto da família, quando essa família funciona bem, e o contexto da igreja também, porque dá não somente encorajamento e suporte, mas também dá descanso necessário. Isso acontece com todos nós, irmãos, já que todos nós temos que vigiar nossas próprias vidas o tempo todo. Seria uma tarefa quase que impossível fazermos isso sozinhos. Deus nos abençoou dando a igreja. Seria impossível para uma criança manter a sua integridade se ela não tivesse o auxílio de pais, ou pelo menos de responsáveis, né? E é impossível uma criança criada num contexto cristão, ela sozinha consiga vencer esses inimigos se ela não for devidamente instruída e, principalmente, se ela não receber o exemplo de vigilância, vindo esse exemplo dos seus próprios pais e depois dos outros irmãos que estão à sua volta. Então, vamos lembrar, é um grande erro, um grande perigo ignorar que o nosso serviço é de tempo integral, né? Vamos nos cansar, mas você sabe que a Bíblia diz, não é aqui o lugar do nosso descanso. Não tem como a gente parar, sob pena de vermos nossos filhos e filhas, de repente, se desviarem, como muitos crentes choram com tristeza isso, porque nós achamos que estávamos sendo exigidos demais, né? Uma terceira forma da gente dar a impressão de que está fazendo trabalho, mas não está, dá a impressão de que não está desistindo, mas está desistindo, é a gente esquecer que as coisas têm valor intrínseco. As coisas criadas, elas têm valor nelas mesmas, né? O mundo relativiza tudo, mas não é assim na criação de Deus. Quando você entra em contato com a educação clássica defende que tudo à nossa volta, criado, recebeu do Criador o valor intrínseco. É por isso que você se sente pequenino diante de uma montanha, diante do oceano, diante de uma grande catarata. É por isso que você admira essas coisas, elas como que demandam de você uma expressão de louvor, né? Mesmo que seja um simples riacho passando e você se queda em veneração, não adoração, mas em veneração àquela obra do Criador, porque aquele riacho, né, aquela nuvem naquele momento, a atitude de uma outra pessoa que apresenta, mesmo quando essa pessoa não é crente, mas essa atitude revela que a redenção está presente na criação, né? Todas essas coisas, elas nos cativam, porque têm valor em si mesmas. Esse conceito deve ser usado na educação de nossos filhos e filhas. Você precisa passar para seu filho, para sua filha, que as coisas, muitas coisas ao nosso redor, elas estão cheias de valor. Uma coisa tão simples, por exemplo, como uma mesa. Você pode passar a ideia de que a mesa é só um pedaço de madeira em cima do qual você coloca panelas e pratos, tá? Ou você pode passar a ideia de que a mesa é um ponto de comunhão em torno de uma refeição que em si mesma já é símbolo. A própria refeição já é símbolo do prazer, já é símbolo da alegria, já é símbolo dos atos de Deus sobre nós. Quando você senta em torno de uma mesa, nós, às vezes, fazemos rapidamente uma oração, né, e passamos direto à refeição, mas você já viu quantas coisas são declaradas quando você se senta a uma mesa? E quando seus filhos estão ali sentados? Você está confessando que você não é autodependente, você precisa de comer, senão você vai morrer. Você está confessando que você depende de muita coisa para aquela comida chegar até a sua mesa. Não é só o seu trabalho, o trabalho do papai e da mamãe.
Você está confessando que, em última instância, é Deus quem supre aquela necessidade. Você está confessando também que Deus não somente nos alimenta, nos dá nutrientes, mas nos dá prazer também. Né? Quando você experimenta o sabor, né? Você tem a oportunidade também de mostrar como o pecado age e, às vezes, uma pessoa presente ou uma pessoa ausente, quem sabe a titia, o primo, o vovô, a vovó, não podem comer essa ou aquela comida porque estão enfrentando uma enfermidade qualquer. E isso acontece por causa da queda, né? Ou seja, há muitas lições que você pode passar se você tiver em mente que as coisas criadas, elas têm valor nelas mesmas. Né? Elas não têm valor só porque, ainda bem que tem essa mesa, senão eu teria que segurar meu prato na mão. Não é isso. Né? Tem muito valor ali. Né? A mesma coisa acontece com o culto. O culto não é lugar de distração, o culto é um lugar de adoração. Né? Tenha cuidado quando você tenta distrair seu filho ou sua filha, para ele ou ela não dar trabalho dentro do culto, dentro do momento do culto ali. Né? Crianças são o que são. Cabe ao papai e à mamãe pensar essas coisas. Se você põe a criança sentada à mesa, pura e simplesmente, e deixar com ela tentar, né, construir o conceito daquilo ali, muitas coisas erradas podem sair. Se você não olha aquilo como sendo, por exemplo, o ponto de comunhão, a criança também vai atrás do conceito errado. Mas você pode passar os conceitos certos, alguns dos quais eu citei aqui. A mesma coisa no culto. Se sua maior preocupação é que você pode passar vergonha, não é? Essa é uma das grandes ameaças em torno do papai e da mamãe. O que os outros vão pensar de mim como pai, como mãe, se meu filho, minha filha fizer isso, fizer aquilo. Quando você faz isso, você já tirou de frente de você o referencial que deveria ser Cristo. O referencial passou a ser os outros. Na verdade, seu referencial passou a ser você mesmo. Você é o referencial. Como é que eu fico nessa fita aí? Né? Eu posso compreender isso, irmãos. Eu compreendo o constrangimento. Só que ele é um desafio que a gente precisa encarar e vencer. Então, o culto exige preparação. E preparação não acontece só nos 15 minutos antes de sair de casa. Preparação acontece ao longo da vida, ao longo da semana, se preparando para o culto que virá. Quando você tem chance de falar sobre isso, quando você talvez tenha a chance de fazer uma pequena performance de culto dentro da sua casa. A gente chama isso de culto doméstico. E naquele momento ali, esse é um grande desafio, mas um excelente exercício. É quando você consegue treinar a criança no ambiente dela, onde ela fica mais à vontade. Portanto, ela não acha que ela tem que ficar paradinha pelo menos por 1 ou 2 minutos. Ela não acha que ela tem que prestar atenção, a menos que você passe para ela que mesmo dentro do ambiente em que ela se sente mais segura, mais à vontade, mais amada, também há momentos em que ela precisa experimentar um certo grau de reverência. Eu não estou falando que você tem que lançar algum tipo de raio paralisante para a criança virar uma estátua, não. O que eu estou dizendo é que você, meu irmão, minha irmã, pode sim e deve, no ambiente de sua casa, ensinar a criança que há momentos que são momentos especiais, que exigem, demandam de nós reverência, porque têm em si mesmos esse valor de reverência, que demanda, né, reverência. E aí a criança vai, com muito maior facilidade, trabalhar o culto público. Né? Ela vai continuar sendo criança, você vai precisar ainda chamar a atenção dela, mas lembre-se, no que você fizer, no que você quiser usar, não confunda a cabeça da criança. Culto não é lugar de distração, para que eu fique tranquilo. Culto é lugar de adoração, e a criança pode, e ela aprende isso. Quanto mais cedo você começar, mais cedo ela vai absorvendo esse conceito. Né? Então, esses são alguns, eu não vou me estender mais, né? O tempo já acabou aqui, mas esses são alguns conceitos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre perigos que rondam a paternidade. Né? Então, só para lembrar, você não pode separar vida cristã de paternidade e maternidade. Você não pode abdicar da autoridade divina e da capacitação que vem junto,
que foi dada por Deus e é da qual você prestará contas ao seu Criador. Você não pode desistir, mesmo que dê aquela ideia de que não está desistindo. Lembre-se, não dá para trocar o mais difícil na nossa cabeça pelo difícil. Sempre haverá desafios e dificuldades e que você foi capacitado por Deus para enfrentar, né? Você não pode ignorar que o serviço é de tempo integral, porque o serzinho que você está criando, está fazendo crescer ali, é um ser que precisa ser integralizado e que vai enfrentar os desafios do pecado, do mundo e do diabo que querem despedaçá-los, nossos filhos e filhas. Cabe a você, como agente representante de Deus na vida do seu filho e da sua filha, passar para ele esse conceito de integralidade. Para isso, você sabe que o seu serviço é de tempo integral. Finalmente, não esqueça que as coisas criadas têm valor intrínseco e que pequenas coisas tão simples, tão banais, tão corriqueiras quanto a mesa que você tem aí na sua cozinha, na sua sala, aonde for, pode ser um local de muito mais coisa, de muito maior experiência do que simplesmente botar talheres e louça em cima para se ter uma refeição. Essas são apenas algumas coisas, essas coisas não são novidade. Se você reparar bem, o Departamento Infantil tem trabalhado esses conceitos, né? E a ideia que a nossa irmã Nívia tem junto com a sua equipe é continuar aprofundando esses conceitos. Irmão, há uma guerra cultural acontecendo, há uma disputa pelo coração do seu filho, da sua filha, e o diabo não descansa, o mundo não descansa, o pecado não descansa. Nós temos que responder à altura, e nós temos como fazê-lo, porque fomos resgatados pelo Senhor, porque o Espírito dele habita em nós, e temos de Deus não somente a incumbência, mas também a capacitação para fazê-lo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, e que nós nos apresentemos finalmente a Deus quando formos chamados à sua presença, tendo como relatório, né, cumprimos bem, cumprimos a nossa carreira, fizemos o que o Senhor disse para nós fazermos. Deus nos abençoe. Nívia, eu retorno a palavra para você. Amém. Obrigada, pastor. Acho que todos nós precisamos ser relembrados dessas coisas. Ao longo do ano, se Deus quiser, a gente programa mais palestras desse tipo, ou bate-papos. Eu acho muito importante a gente estar relembrando e ouvindo acerca de criação de filhos na igreja. Bom, vou compartilhar minha tela novamente. Vamos lá, irmãos, rapidamente. Uma pequena retrospectiva de 2020. No início do ano, a gente teve a nossa reunião anual. Em janeiro, a gente fez uma reflexão sobre filhos sendo espelhos, né? Nossos espelhos. Nós distribuímos o catecismo para meninas e meninos, muitas crianças memorizaram, muitas perguntas e respostas, isso é uma grande bênção. Começamos a escola bíblica dominical com 4 turminhas e o culto infantil à noite. Nós participamos do retiro de carnaval, mantivemos o tema do retiro, as crianças aprenderam integralmente com a igreja a respeito de cosmovisão, a partir do Evangelho de João, foi muito bom. Até hoje a Marina e a Amanda se lembram da queda, redenção, consumação. Ai, até eu estou esquecendo agora. Mas foi muito, muito bom. Aí as nossas atividades presenciais foram pausadas em março por conta da pandemia. Nossa igreja voltou a se reunir em junho, com as restrições que nos foram impostas, e a gente tinha planejado isso tudo aí que vocês estão vendo, né? Queríamos fazer visita ao lar de idosos, a gente queria fazer alguns encontros e tudo mais, e está aí o provérbio que a gente conhece muito bem: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente planeja, mas a gente submete os nossos planos ao Senhor, e não deu para fazer tudo isso em 2020. Mas nós continuamos o nosso trabalho, nós fizemos videoaulas para as crianças, tivemos 3 séries ao longo de 2020, vimos a oração do Senhor, os 10 mandamentos e as bem-aventuranças. E essas últimas ainda estão todas guardadinhas lá, gravadas no nosso canal de crianças no YouTube. Contamos com a participação
de vários irmãos e irmãs, o Vânio, a Dani, a Susan, a Thaís, o Roberto. Muito obrigada a todos os irmãos que me ajudaram a colocar em prática essas videoaulas. Dá muito trabalho gravar e baixar e subir, mas assim, muitas crianças participaram, mandavam os trabalhinhos, e isso é motivo de muita alegria. Nós tivemos um encontro no Zoom, tá aí a fotinha para vocês verem. Tivemos uma contação de histórias com a nossa irmã Gorete, lá do Ceará. Elas amaram, fizeram perguntas para a ovelhinha, que era o fantoche. Foi muito legal. Se Deus quiser, a gente vai ter mais uma atividade com a Gorete esse ano ainda. Fizemos o projeto da Reforma Protestante, que todo ano nós fazemos. Desse ano a gente estudou biografias de servos do Senhor, não necessariamente aqueles grandes reformadores, os oficiais, né, segundo a história, mas várias outras pessoas foram influentes no reino de Deus e no mundo. E as crianças fizeram um trabalhinho e trocaram cartas entre si. Foi muito bom. Compartilhei com a igreja. Foi muito bom. As crianças também fizeram cartas para Guiné-Bissau, para as crianças da Guiné-Bissau, para a nossa irmã Margarida mostrar para elas. Elas sempre ficam muito felizes de receber notícias do Brasil. Bom, o que nós vamos fazer em 2021, irmãos? Nós estamos planejando o retorno da Escola Bíblica Dominical presencial. E essa é a nossa equipe. Vocês podem ver que tem um exército de pessoas trabalhando em prol das nossas crianças. Então, louvem ao Senhor pela vida desses irmãos que têm servido com muita excelência assim, no departamento infantil. Orem por nós, orem por esses irmãos, os professores, os pais também, né? Porque, como o pastor falou, é uma tarefa bastante difícil e desafiadora, porque a gente realmente rema contra o mundo todo, né? A gente está remando contra uma maré que é uma avalanche mesmo em cima da gente, mas a gente sabe que o Senhor Jesus vence, né, por nós. Então é maravilhoso, irmãos, trabalhar junto com vocês. É isso, eu queria apresentar o berçário. Eu vou deixar a Bruna falar um pouquinho mais adiante, mas com a saída, né, com a mudança da Socorro, a gente precisou trazer o berçário para junto do departamento infantil. Eu estou contando com a Bruna aí como coordenadora, né, das atividades do berçário. A gente de botei 0 a 2, né, mas vai até antes de completar 3 anos. E depois ela vai falar um pouquinho. As crianças de 3 a 11, então aí os professores e auxiliares. A Rose me ajuda com a parte de materiais e recursos. Então, ela vê toda a questão de papelaria, o que os professores precisam, por favor, contem com a Rose. Ela está exercendo essa função. A Susan vai ficar responsável pelo lanche, depois eu vou explicar direitinho como vai funcionar. E a Thaís, ela vai ficar responsável pelos eventos que, se o senhor permitir, vamos realizar alguns. Então, ela vai ficar com a parte de inscrições, ela vai ver com a Cíntia aí, porque a Cíntia é cheia de boas ideias de locais, né, para a gente poder se reunir e tudo mais. Orem por isso, irmãos, orem por isso. Bom, como acontece a EBD? Tem algumas pessoas novas, né, chegando na nossa igreja com filhos pequenos. A EBD acontece depois do culto da manhã. Então, o culto vai de 9h30 até as 11 e a EBD de 11 até meio-dia. No intervalo entre a EBD entre o culto matutino e a EBD, nós geralmente temos um intervalinho de 10 minutos para tomar uma água, beber um café, e nós vamos fazer o lanchinho das crianças lá no salão. Eu já comprei da primeira leva, então vão ser lanchinhos individuais, um rocambolezinho simples de chocolate, todo mundo gosta, um suquinho de uva, de canudinho, igual para todo mundo, para realmente não ter troca entre eles. A gente vai, né, passar o álcool gel, eles vão estar de máscara, não vão ser muitas crianças por vez, por conta da escala que a gente precisa respeitar. Então, a gente vai retomar dessa forma, permitindo o Senhor. Peço ajuda aos irmãos, os pais e a igreja também, para nos ajudarem a agilizar esse momento de lanche, porque vai haver uma turminha funcionando lá no salão. Então, a gente vai realmente ter que gastar 10 minutinhos, tirou as cadeiras, colocou as cadeirinhas dos pequenos e todo mundo descendo para a Escola Bíblica Dominical dos Adultos. 2 turminhas vão funcionar lá embaixo e uma turminha lá em cima, tá? Essas são as turminhas, o berçário. Vamos dar mais informação no próximo slide. A gente está focando de crianças de 1 até 1 ano e meio.
2 anos e meio. De 1 a 2 anos e meio no berçário, com atividades para essa faixa etária, e a Bruna vai explicar em seguida. A turminha 1 de 3 a 4 anos, 2, 5, 6 e a 3 a partir de 7, são as crianças maiores, né? Nós estamos funcionando com 3 turminhas apenas esse ano. Bruna, fala rapidinho aí sobre as regras do berçário, qual a nossa intenção em 2021. Boa tarde, irmãos. Como a Nive explicou, eu vou estar durante esse período auxiliando ela no berçário, que assim como as nossas crianças, né, os nossos bebês, eles também precisam estar sendo instruídos da palavra, e é muito importante a gente estar tendo cuidado de já dar para eles um momento específico em que eles possam estar sendo apresentados a materiais e a recursos que chamem a atenção deles para que eles possam estar compreendendo o Evangelho desde novinhos. E o nosso período de aulas, ele está do dia 7 de março, que seria o próximo domingo, até o dia 1º de agosto. Nós tentamos montar uma escala de acordo com os domingos desse período. E as aulas serão ofertadas durante esse período da EBD, como a Nívia já explicou. E a escala ficou no slide acima. Nívia, se tu puder voltar, só para eu demonstrar como é que vai ficar, por favor. Eu e a Ju vamos estar responsáveis pelo berçário em um domingo. E aí vai haver uma alternação, vão ser domingos alternados por conta da escala da igreja e da questão da pandemia. E no outro domingo, a Cintia e a Rosane Valença assumirão o berçário e assim sucessivamente. E então os pais que tiverem bebês, né, de 0 a 3 anos até o momento, a gente vai restringir as aulas apenas às crianças, os bebês acima de 1 ano, que ainda não que já não mais amamentam e que não dependem mais tanto dos seus pais, porque a gente acha que é mais prudente para esse período que a gente está atravessando. Então a gente pede a compreensão dos pais para que eles fiquem com seus bebês durante o período da EBD. E o outro pedido que a gente faz também é que o lanche ele seja ofertado pelos próprios pais e também levado por eles durante esse intervalo de 10 minutos entre o culto e a EBD, para que se evite que os bebês tenham acesso ao lanche dos outros em uma salinha pequena ou estejam realizando algumas trocas entre as comidinhas deles. E o outro aviso também importante é que o berçário ele também vai ficar livre para as mães que têm os seus bebezinhos e vão precisar continuar sob os cuidados deles e os pais, que elas possam ter livre acesso para amamentar e realizar a troca de fralda. Independente de ser o horário da EBD, elas podem fazer isso também durante o culto, se houver necessidade. E aí nós estaremos mantendo um canal de comunicação, que a Nívia também vai explicar à frente. E se vocês tiverem alguma dúvida, poderão falar diretamente comigo, para a gente poder concentrar mais a Nívia nos cuidados das crianças, que a gente sabe que já são muitas coisas para ela lidar. Então, contem comigo para tirar dúvidas, para o que mais for necessário em relação ao berçário. E estamos juntos. Obrigada, Bruna. Então, entenderam, né? Para as crianças a partir de 3 anos, nós temos o lanchinho, a igreja fornece o lanchinho, vai ser feito no salão, junto com todas as demais crianças. Para os bebês, né, que a gente chama de bebês até completar 3 anos, a gente está pedindo aos pais que levem o lanchinho e eles, as mamães e os papais, sejam responsáveis por dar o lanchinho para os seus bebês, tá bom? Para não ter questão alimentar e tudo mais. Isso tudo a gente vai reavaliar no segundo semestre, tá, irmãos? A gente está tendo que planejar dessa forma por conta da situação que a gente se encontra. Vamos por partes, né? Vamos reiniciar os trabalhos aos pouquinhos. Essa é a turminha 1, eu e o Roberto vamos estar à frente
com a Rose e o Matheus auxiliando. A escala já foi passada para a Cíntia também. Já falei que a gente vai ter aula no segundo andar. O tema das aulas vai ser as histórias bíblicas, então a gente vai procurar cobrir a Bíblia para esses pequenininhos, as grandes histórias bíblicas, para fixar bem na cabecinha deles. A turminha 2 é de 5 a 6 anos, então a Dani e a Valéria são as professoras, eles já não têm auxiliar dentro da turma, e vai funcionar numa salinha lá no primeiro andar. Eles vão estudar sobre os feitos de Jesus. A turminha 3, que são os dos mais velhos, de 7 em diante, até 11 anos, vai ser o Paulo e o Vânio, vão ser os professores, vão funcionar lá embaixo também, e também vão ver um panorama da Bíblia. Vão usar uma revista chamada Cresça Através da Bíblia. A gente não vai retomar, a princípio, com as atividades do culto vespertino, então, o culto das 18h30, não vai ter atividade infantil, como a gente costuma ter. Como eu disse, a gente reavalia no segundo semestre como vai estar a situação aí da pandemia, tá? Então, as crianças permanecem com seus pais durante o culto da noite. Queremos retomar com as folhinhas de anotação. Eu vou mudar um pouquinho o layout, porque elas já estão acostumadas com aquela folhinha e já se torna chato, né? Eu vou tentar modificar um pouquinho, colocar uma área de desenho também. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa temática também para o culto. Orem por mim, irmãos, é muita coisa para pensar. A gente quer dar o melhor para as nossas crianças. E está aí a programação de 2021. Orem por isso, irmãos, coloquem isso diante de Deus. Então, a gente quer fazer uma oficina de contação de história para os pais e os professores. E para quem quiser na igreja também. Contar histórias é uma arte, irmãos. Então, assim, a Gorete foi realmente uma surpresa muito boa. As crianças ficaram animadíssimas, e isso virtualmente, né? Então, a gente quer aprender essa arte. Se Deus quiser, vamos ver se ela confirma para a gente em uma data. Queremos fazer mais estudos sobre temas de criação de filhos ao longo do ano, né? Chamar nosso pastor, fazer alguns bate-papos. Eu coloquei ali a confirmar, porque depois a gente vai liberando aí as datas para vocês. Coloquei ali datas tentativas, tá? Para o segundo semestre, um passeio das famílias nas férias de julho, sábado, dia 24. Isso tudo, se você trabalha com a agenda anual, já pode colocar lá de lápis na sua agenda, para não marcar mais nenhum compromisso aí e a gente conseguir se reunir. Dia das Crianças é um feriado, numa terça-feira, dia 12. Sempre o Projeto da Reforma é um domingo. A gente vai ter alguma atividade especial para esse dia, para as crianças trazerem e fazerem em casa. Desafio da memorização até para os pequenininhos, até os bebês vão participar do desafio bebês a partir de quando começa a falar, tá? Quando começa a falar, irmão, já pode memorizar a Bíblia. É uma maravilha. Não subestime a inteligência de seu filho, porque Deus deu um potencial gigantesco para essas criancinhas, tá? Então, isso que a gente vai fazer lá no Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, 12 de dezembro. E a cantata de Natal, que é um sonho ver de novo essas crianças cantando e a gente ter a oportunidade de se alegrar com eles na nossa igreja, louvando ao Senhor Jesus pela vinda do Messias. Esses são os nossos canais de comunicação, o WhatsApp mesmo. Vou criar um novo grupo, né? Porque tem bastante gente lá que o filho já cresceu ou se mudou. Então, vou criar um novo grupo, um grupo com pais de crianças de 3 a 11, o grupo do berçário de 0 a 3 e o grupo de professores, que já está em funcionamento. Chamei de 2021, porque também nossa equipe e tem alguém com o microfone aberto aí. Mas é isso, irmãos, que eu tinha para apresentar. Eu queria saber, a gente tem 5 minutinhos. Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre como vai funcionar? A gente vai retomar, então, a partir de domingo que vem, dia 7 de março, as 3 turminhas aí, conforme eu havia mostrado, tá? A escala vai continuar com a Cíntia, né? A Cíntia vai... infelizmente, as crianças não vão poder participar de todas as aulas, porque seus pais não vão estar escalados em todos os domingos pela manhã,
mas a gente vai fazer o possível para fazer revisões aí das matérias que foram dadas. A gente mantém todos os trabalhinhos deles armazenados em um fichário. Já coloquei lá os fichariozinhos todos nas turminhas hoje. Está tudo bonitinho esperando aí pelas crianças. E no final do ano a gente junta os trabalhinhos e vocês recebem bonitinho o que eles aprenderam. É isso. Acho que não tem nenhuma pergunta. Queria agradecer a participação de todos. Agradeço ao pastor Maurício pela palavra aí de encorajamento, pelos lembretes bíblicos. É sempre bom a gente receber. Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida é só falar. Vocês vão estar lá no grupo sendo adicionados, tá bom? Um beijo, irmãos. Fiquem com Deus. Bom domingo para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco, para os que chegarem no culto.